Hello guys, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio aqui no canal. Vou compartilhar com vocês a parte 2 da história do pastor. Ele finalmente nos enviou uma mensagem, então vou compartilhar o que ele escreveu. Ele disse: Olá, vou compartilhar com vocês o restante da história. Vou continuar de onde parei. Espero não me distrair ou ficar ocupado com outra coisa antes de terminar a história. Primeiro, precisei ir ao lugar onde havia um espelho e me disseram para nomear 5 pessoas, ou da minha igreja ou da minha localidade. Essas pessoas tinham que ser puras de coração ou aquelas que eu achava que tivessem menos pecados em suas vidas. Eu nomeei essas pessoas e vi suas imagens no espelho. Depois me deram uma agulha e eu tinha que espetá-las no coração na ordem em que chamei os seus nomes. Foi a primeira vez que fiz algo assim e não sabia que na verdade estava sacrificando as pessoas que havia nomeado. Eu nomeei 3 homens e depois 2 mulheres. Sobre essas mulheres que escolhi, acho que pelo fato de as mulheres serem sempre fortes em suas orações, elas morreram na ordem em que chamei seus nomes, uma após a outra. Para os milagres fui levada ao fogo e ao túmulo. Primeiro tive que dormir nu em cima de um túmulo e absorver todos os espíritos malignos em meu corpo. Fomos ao cemitério à noite, fizeram um ritual e eu dormi sobre o túmulo por cerca de 4 horas. Eu estava nu e tinha me tornado tão duro quanto uma pedra. Perdi o temor ao Senhor. Não tinha medo de nada nem de ninguém. Até mesmo aquela pequena voz de Deus que costumava sussurrar no meu coração havia desaparecido. Tudo o que eu queria era ser famoso e nada iria me impedir de seguir meus sonhos. Mas houve um momento em que pensei na minha esposa e se ela soubesse que naquele exato momento eu estava dormindo em cima de um túmulo nu, se ela sabia que eu tinha ido a esse lugar em busca de bênçãos espirituais, mas ela não sabia realmente que tipo de bênção espiritual eu estaria recebendo. Se ela passasse por lá e me visse dormindo em cima de um túmulo nu, com certeza eu estaria morto, porque no fundo ela ainda tinha fé em Deus em seu coração. Depois que fizemos todos os rituais, me deram um anel. Meu amigo também tinha um anel semelhante e disse que não voltaríamos para Gana como antes. Primeiro, precisaríamos ir para a Nigéria, pois ele queria fazer uma visita especial ao pai espiritual dele. Quando chegamos à Nigéria, fomos à casa do pai espiritual dele. Fiquei surpreso porque o homem nem sequer era cristão. Na verdade, ele era muçulmano praticante, mas dentro de sua casa havia estátuas de diferentes religiões. Você não conseguiria dizer o qual religião o pai espiritual do meu amigo seguia. Quando entramos, nos disseram que antes de encontrarmos o pai espiritual, teríamos que nos ajoelhar diante de uma estátua. A melhor forma de descrever essa estátua para alguém que nunca a viu é dizer que ela parecia a estátua de Buda. Era tão alta que chegava ao teto da casa. Meu amigo disse que eu também precisava me ajoelhar. Depois que nos ajoelhamos, o pai espiritual apareceu. Conversamos e jantamos, mas eles falavam de uma forma estranha. Eu não entendia nada do que diziam. Parecia que estavam falando em línguas. Mais tarde fomos levados ao aeroporto. Enquanto éramos levados, meu amigo me tocou no ombro direito e riu. Disse que assim que sairmos da Nigéria, você, meu amigo, vai se tornar um homem muito poderoso. Agora você verá o que é ser um homem de Deus. Quando eu estava no avião, adormeci e tive um sonho. Sonhou com 2 pessoas, um homem e uma mulher. Eles estavam caminhando em minha direção
e se sentaram ao meu lado. A mulher sentou-se à minha esquerda e o homem à minha direita. Eles falaram comigo, mas em sua própria língua nativa. Curiosamente, eu consegui me comunicar com eles. Fiquei surpreso no sonho porque eu estava conversando com eles em francês, mesmo sem entender uma única palavra de francês na vida real. Quando o homem falou, sua voz parecia um trovão. Ele disse: Você é aquele que dormiu no meu túmulo a noite toda. Agora eu vim para acompanhar você na jornada da vida. Então ele entrou no meu corpo. Foi doloroso, como se alguém estivesse me esfaqueando no coração. A mulher olhou para mim e, quando falou, chamas saíam da sua boca e me cercaram. Ela disse: A partir de hoje você é meu marido e eu sou sua esposa. Se quiser ter qualquer tipo de relação sexual com outra mulher, terá de me consultar primeiro, inclusive em relação à sua esposa. Ela estava lá para me impedir de ter relações até mesmo com a minha esposa. Então, ela entrou no meu corpo. Eu senti uma sensação de queimação à medida que ela entrava. Esses espíritos que entraram em mim tinham nomes e eu precisava sussurrar seus nomes enquanto pregava. Eles me reveriam todos os problemas que as pessoas da minha congregação estavam enfrentando. Se eu olhasse para alguém, seria informado sobre o passado dessa pessoa. Enquanto eu chamava o nome dela, ela ficava surpresa com a precisão da profecia. Eu sabia tudo. A escola que frequentaram, o dia do nascimento e até o futuro delas. Quando cheguei em casa, fui informado que encontraria duas mulheres que trabalhariam comigo e me ajudariam a atrair outros membros para ficarmos muito próximos de mim. Quando desembarquei, fui informado que dois dos meus membros da igreja haviam morrido de forma muito estranha. No domingo seguinte, fomos à igreja. Eu não deveria chegar na igreja no horário. Era para deixar o culto começar sem mim, para que os membros mais poderosos da igreja orassem e terminassem antes que eu chegasse. Assim, as orações deles não me afetariam. Agora eu não estava do lado de Deus. Se alguém soltasse uma oração muito poderosa, isso me afetaria porque enquanto as pessoas orassem, eu começaria a me sentir muito quente e a suar bastante. Quando vi as mulheres do grupo de louvor e adoração eram muito dedicadas a Deus, tive que pensar em um plano. Fui atrás de mulheres com vozes muito bonitas. Algumas delas nem eram cristãs ou convertidas. Fiz com que fossem bem cuidadas, porque queria que quando estivessem à frente, os homens não vissem um grupo de louvor, mas apenas notassem como elas eram bonitas. Fiz questão de que os uniformes delas fossem mais apertados possível para distrair os homens. Até mesmo as recepcionistas da igreja eram escolhidas por sua aparência. Fiz questão de que as recepcionistas fossem mulheres com corpos muito bonitos e aquelas com muitas curvas. Essas eram as únicas que eu permitia como recepcionistas da igreja. Essas recepcionistas bonitas, eu sempre as encorajava a usar roupas muito justas e provocantes. Eu costumava rir no espírito quando um homem de Deus decidia visitar minha igreja para ver o que estava acontecendo. Assim que ele chegava na igreja, era recebido por uma recepcionista. Ela dizia: Por favor, me siga. Vou mostrar onde você vai sentar. Enquanto ele a seguia, ele ficava focado no corpo dela, especialmente no seu andar, porque essas recepcionistas eram muito ousadas. Algumas delas usavam apenas um fio dental e nada por cima. Então,
Enquanto andavam, seu corpo balançava bastante. Quando o homem de Deus finalmente se sentava, ele já estava completamente distraído, cheio de desejo por aquela mulher, e passava o culto inteiro pensando apenas na recepcionista. Ele nem conseguia ouvir nada do que estava sendo pregado. Era por isso que eu ria no espírito enquanto pregava. Eu sabia que naquele momento as pessoas estavam prontas para os meus milagres. Então, eu chamava os nomes dos dois espíritos que estavam dentro de mim e a confusão começava na igreja. As pessoas caíam, desmaiavam e a igreja vira um verdadeiro caos. Deixe-me contar um segredo sobre os africanos. Os africanos são pessoas que amam drama e adoram ver milagres acontecendo na vida real. Para essas pessoas era a primeira vez que presenciavam algo assim, porque nada parecido jamais havia acontecido na nossa área local. As pessoas saíam da igreja sem palavras. As mulheres que adoravam fofocar contavam para suas amigas, e essas amigas contavam para outras pessoas, espalhando a notícia sobre o espírito que havia tomado conta do culto. Durante a semana, encontrei aqueles dois membros da igreja que eram meus assistentes. Eles me deram 2 sacolas de dinheiro e me disseram que eu precisava abandonar minha bicicleta. Então eu fui de andar de bicicleta direto para uma concessionária de carros, onde comprei um carro novo. Foi uma verdadeira mudança de minha vida e nem precisei pedir dinheiro a ninguém. No domingo consegui, voltei à igreja e preguei, mas o que eu preguei parecia um testemunho. Embora fosse um falso testemunho, disse às pessoas que durante a semana um anjo de Deus me visitou e me entregou as chaves de um carro. Ele me disse para ir a uma concessionária com aquelas chaves e apontar para qualquer carro, e que quando eu apontasse, ele me daria o carro de graça. As pessoas realmente acreditaram nessa história que eu contei. Descobri que se você apenas disser que é um homem de Deus e que Deus fala contigo, os africanos acreditarão em cada palavra que sair da sua boca. Depois também recebi um presente de pastor da Nigéria. Nós compramos 5 carros, um para minha esposa, um para mim, 2 para os anciãos da igreja e um para o departamento de marketing. Todos esses carros foram personalizados com a marca da igreja. Minha esposa começou a se questionar que tipo de bênção espiritual era essa, porque ela não se sentia bem sobre tudo isso. Ela me disse que, ultimamente, quando estava a se ajoelhar e orar, algo estava acontecendo. Ela sentia que não era mais a mesma mulher de oração que costumava ser. Não contei a ela que, quando fomos a Benin, eu havia dormido em cima de um túmulo. Era por isso que ela havia perdido a apetite por oração. Enquanto minha esposa me contava sobre esse novo problema que ela estava enfrentando, aquele espírito masculino dentro de mim me disse que convidaria outro espírito para atormentá-la. Esse espírito seria o espírito da ganância. Ele disse que minha esposa se tornaria alguém que ama fazer compras sem parar. Até hoje, minha esposa é uma pessoa que todos os dias ou faz compras online ou vai ao shopping. Nós viajamos pelo mundo inteiro só porque ela quer continuar comprando sem parar. Então, surgiu um problema. O sacerdote de Benin me enviou uma mensagem. A forma como eles enviam mensagens é peculiar. Às vezes você vê um rosto aparecer na parede ou, se estiver assistindo TV, um rosto pode aparecer na tela e falar diretamente com você. Nesse caso, o rosto apareceu na parede e disse: precisamos de mais sangue, de 2 pessoas para substituir aquelas mulheres que morreram. Esse sangue é necessário com urgência.
Eu precisava agir rapidamente e enviar novos nomes. Se eu não enviasse, ou eu morreria, ou alguém da minha família morreria. E então enviei novos nomes. Essas pessoas morreram de maneira misteriosa dentro de um ano. Algumas tiveram dores de cabeça, outras simplesmente não acordaram. Houve um acidente que eu gostaria de esquecer. Estávamos indo para outra província para um retiro da igreja. O número de carros da minha igreja havia crescido e agora tínhamos mais de 5 Mercedes Vito. Os membros estavam todos nos carros e eu tinha meu próprio motorista em um carro particular. Enquanto dirigíamos, vi um dos carros se envolver em um acidente bem na minha frente. As pessoas morreram. Quando parei no local do acidente, vi aqueles espíritos saindo do meu corpo e do chão. Vi também algumas pessoas no local, mas elas eram sacerdotes. Esses sacerdotes estavam segurando baldes e latas. Assim que alguém morria, os baldes se enchiam de sangue e essas pessoas desapareciam com os baldes. Tentei perguntar às pessoas ao redor se elas também viam essas coisas, mas ninguém confirmava. Então percebi que apenas eu poderia vê-las, porque também era um deles. Olhei para minha esposa e vi que espiritualmente ela havia se transformado em um animal, mas continuei fingindo, chorando e agindo como se estivesse abalado. No fundo, estava feliz porque quanto mais sangue era derramado, mais poder e sucesso eu tinha. As pessoas na igreja têm uma tendência de idolatrar seus pastores, ao invés de adorar a Deus. Elas não conseguem perceber os sinais de alerta. Deixamos o local do acidente e seguimos para o retiro. No dia seguinte, o enterro das vítimas foi realizado. Fiz questão de que tudo fosse bem feito. Fornecemos comida, caixões e deixamos dinheiro para as famílias. Até hoje, o tesoureiro da igreja envia dinheiro mensalmente para essas famílias. Aos olhos da congregação, eu era um herói. Mal sabiam que eu era a raiz de toda a miséria deles. Negócios estavam indo bem e eu estava feliz. Minha fama cresceu e eu me tornei conhecido em todo o país. Abri muitas empresas e as pessoas trabalhavam para mim de graça, acreditando que isso era um serviço para Deus. Até políticos vinham à minha igreja em busca das minhas bênçãos. Minha vida havia mudado e o dinheiro estava em toda parte. Eu era um lobo em pele de cordeiro. O tempo passou e me tornei um pequeno Deus para o povo. Eles ajoelhavam cada vez que eu entrava na igreja, acreditando que Deus havia me enviado para lhes dar riqueza. Lembro-me de um domingo em particular. Era um grande dia na igreja. Quando cheguei, estacionei meu carro e as pessoas vieram correndo carregando uma cadeira enorme. Era uma daquelas cadeiras douradas. Elas disseram: Hoje, papá, você não vai pisar no chão. Você vai sair do carro e sentar nessa cadeira. Então me levantaram na cadeira e me carregaram para dentro da igreja. As pessoas começaram a orar, ajoelhadas, com as mãos estendidas na minha direção, como se eu fosse Deus. Enquanto oravam, notei uma mulher em particular. Era uma mulher mais bonita que eu já tinha visto em toda a minha vida. Levantei-me daquela cadeira dourada, caminhei até ela e disse: Filha, levanta-te. Pedi para todos pararem de orar e perguntei a ela: O que você quer que Deus faça por você? Ela chorou e disse: Eu só quero que Deus me dê um filho, mesmo que seja apenas um. Então eu disse: Está feito. Então disse: Segure minha mão, filha, porque quero orar com você.
Mas no momento em que ela segurou minha mão, soube imediatamente que queria ter relações sexuais com ela. Quando segurei a mão dela, soube imediatamente que queria ter relações sexuais com aquela mulher. Não consegui parar de pensar nela. Após o culto, pedi a um dos meus assistentes que a localizasse e a trouxesse ao meu escritório. Quando ela chegou, eu disse a ela: Filha, Deus tem algo especial para você, mas para isso acontecer, você precisa passar por um processo de purificação. Ela parecia confusa e perguntou: Que tipo de processo, pastor? Então expliquei que era algo espiritual e que ela deveria confiar em mim. A mulher inocentemente concordou. Naquela noite eu a levei a um quarto especial onde realizei o que chamei de ritual de purificação. Tive relações sexuais com ela e no final disse que ela estava espiritualmente purificada e pronta para receber o que havia pedido a Deus. Depois disso, ela começou a frequentar a igreja ainda mais, tornando-se uma grande seguidora. Mas no fundo eu sabia que estava enganando aquela mulher e outras pessoas da minha congregação. Com o tempo comecei a atrair mais mulheres para a igreja, especialmente mulheres bonitas. Fiz questão de que todas elas estivessem envolvidas em atividades importantes, como o grupo de louvor e recepção. Elas eram sempre bem cuidadas e recebiam roupas novas, mas eu as usava como distração para homens da igreja. Enquanto isso, os milagres continuavam a acontecer, mas as pessoas não percebiam que esses milagres não vinham de Deus. Os espíritos que estavam dentro de mim me davam informações sobre a vida das pessoas e eu usava isso para manipular a congregação. Um dia recebi outra mensagem do sacerdote de Benin. Ele me disse que eu precisava realizar outro ritual, porque o poder que eu tinha estava começando a enfraquecer. Ele explicou que para manter minha fama e continuar realizando milagres, eu precisava sacrificar mais vidas. Fiquei preocupado porque sabia que isso significava que mais membros da minha igreja teriam que morrer. Enviei os nomes de algumas pessoas da congregação e em pouco tempo começaram a frequentar problemas misteriosos. Algumas ficavam doentes de repente, enquanto outras morreram em acidentes. Cada vez que isso acontecia, eu fingia estar de luto, mas por dentro sabia que essas mortes eram necessárias para manter minha posição como um pastor poderoso. Minha esposa, por outro lado, começou a mudar drasticamente. O espírito da ganância que havia sido colocado nela fez com que ela se tornasse obcecada por comprar e luxo. Ela não orava mais como antes e parecia completamente desconectada de Deus. Isso era exatamente o que os espíritos queriam, porque quanto mais ela se afastasse de Deus, mais controle eles tinham sobre mim. Enquanto isso, minha fama continuava a crescer. Pessoas de diferentes partes do país vinham à igreja em busca de milagres. Políticos, empresários, até outros pastores buscavam minha bênção. Eu me tornei um verdadeiro ídolo para as pessoas e elas começaram a me tratar como se eu fosse Deus. Minha vida parecia perfeita, mas dentro eu sabia que estava perdido. Os espíritos que me possuíam começaram a exigir mais de mim e eu percebi que estava preso em um ciclo do qual não sabia como sair. Certa noite tive um sonho que vi um homem e a mulher que haviam entrado em meu corpo. Eles estavam rindo de mim, dizendo: Você nunca mais será livre. Agora você nos pertence. Acordei suado e com medo, mas sabia que não havia como voltar atrás. Hoje, enquanto conto essa história, quero que vocês saibam que nem tudo que parece ser de Deus realmente é.
Muitas pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus estão, na verdade, servindo a outros poderes. Eu fui um desses. Essa é a minha confissão. Vou compartilhar mais detalhes em outro episódio. Obrigado por me ouvir.